Aqui, mais um vídeo no outro canal do Raul, e hoje a gente decidiu discutir sobre um tema que não aflige ninguém na sociedade, mas que a gente acha que é importante. Qual que é o tema? Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente se perdeu? Essa é uma boa pergunta. Todo mundo diz... já esteve É isso que eu queria falar, porque todo mundo diz que a sociedade está perdida e que a geração mais nova não vai ser capaz de tomar conta da humanidade, né? Esses dias eu estava pensando sobre desde quando que a gente começou a olhar para a sociedade e achar que vai dar merda, e eu percebi que desde sempre. Então, quando você volta, né, os antigos da Babilônia já tinham num jarro, não sei se é verdade isso ou se é mentira da internet, mas deve ser verdade. Tem escrito que tinha num jarro já escrito na Babilônia antiga que os mais jovens não iam conseguir manter os meios de vida, né, e que a geração estava perdida. E aí eu lembro que a minha avó já achava a geração perdida, os meus pais já achavam a geração perdida, e eu agora acho a geração perdida. Então, onde foi que a gente se perdeu? É nível Brasil. Que a gente nunca se encontrou. Não, é nível mundial. Não, é nível Brasil, porque a gente sempre acha que tá ruim e sempre piora e continua piorando, tá tudo certo. Não, mas tá melhor. Quando eu já sou uma pessoa que eu olho, eu imagino que escravizar a gente já foi considerado aceitável. Então eu olho para a humanidade, eu presumo, o pessoal, eles cagavam no meio da rua. Teve até problema com isso, teve até doença por causa disso, né? Então eu olho hoje em dia que as pessoas estão até usando o banheiro, né? Aquelas pessoas têm acesso, porque ainda tem muita gente sem acesso ainda à rede de esgoto. As pessoas têm acesso à rede de esgoto, poxa, já estamos melhores. Tem água encanada, né? Já não teve. Para você ter noção, assim, quando a gente olha para a história de Roma, Roma conseguiu expandir o império muito porque tinha uma fama que em Roma caía água do meio da cidade. As pessoas já achavam aquilo incrível, você não tinha que ir num poço buscar água. Tem eletricidade. Tem eletricidade, é um bom ponto. Ponto bem importante. Eu achei importante. Então, mas onde foi que a gente se perdeu, então? Se é que a gente se perdeu, né? Parece, então, que a gente não se perdeu, é o que a gente está dizendo aqui. Então, na verdade, essa ideia de se perdeu é sempre porque a gente envelhece. Então, sempre que a gente envelhece, na opinião de vocês, a gente vai olhar para os mais jovens e achar que a próxima geração é pior? Eu acho que tem isso que você falou, de que a gente foi melhorando, só que a questão de se perder é que parece que a gente foi melhorando, a sociedade foi evoluindo, só que agora a gente chegou num ponto de declínio. Então... Você acha que a gente está no declínio da sociedade? Não, a gente chegou num ponto que parece que só tem como descer. Porque, bom, por exemplo, a gente olha... Gostei do otimismo. Eu sou sempre muito otimista. Assim, a gente olha as relações humanas, a gente olha os padrões de consumo, o comportamento das pessoas, o distanciamento. Então, parece que todas essas coisas, quando a gente pega elas individualmente, tirando a parte do progresso da sociedade, parece que elas antes eram melhores e hoje em dia estão só piorando. Vem a parte da tecnologia, né? Se a gente parar pra pensar hoje, por exemplo, desde que criou-se os stories do Instagram, nada mais não passa de 24 horas pra você ficar sabendo. Então, eu tava viajando, eu estava postando que eu estava viajando, as pessoas estavam vendo aquilo em 24 horas. Não deu nem pra eu vir no programa contar, por exemplo. Então, é uma coisa... Elas viveram ao vivo. Aquela pessoa que chega de viagem falando que viajou. Então, assim, são pontos que hoje em dia a tecnologia ela ajudou muito, eu acredito, em vários aspectos. Acho que ajudou mais do que piorou, mas nós não sabemos lidar com certas situações, eu acredito. Então, assim, de ter um equilíbrio. Aí eu vou trazer mais uma situação agora, porque, gente, eu com quase 30, eu já entendi que não existe equilíbrio, gente. É uma gangorra a vida. Ou você tá em cima ou você tá embaixo, tá tudo bem, você tem que superar. E é cíclico. É realidade, eu juro pra vocês. Eu sempre fui a pessoa que pensa assim, nossa, eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou dar conta de tudo, eu vou estar bem, um momento da minha vida não acontece. Ou você vai estar no momento que você vai estar precisando de mais ajuda, ou você vai estar ajudando e assim segue a vida. Então eu acho que meio que um ciclo. Mas tem esse ponto assim de quando a gente vai olhar para a história, parece que a gente sempre olha para o passado com um olhar um pouco mais romântico, assim, porque também a nossa sociedade ela é capaz de fazer retratos de gerações assim que escondem alguns problemas, né? Quando a gente observa, por exemplo, a estética do Rio de Janeiro de 1920, todas aquelas pessoas de terno e etc., nos grandes centros da cidade. Quando a gente olha para a década de 60 nos Estados Unidos, que é uma coisa muito legal, a estética, a aparência, aquelas pessoas mais arrumadas e tal. Naquele momento ali, você está vendo a foto daquele lugar, né? A foto da era medieval também, as pessoas colocam, mas você não está tendo que viver naquele ambiente, né? Você está simplesmente observando um filme ou alguma coisa que
replica uma parte daquela história, do mesmo jeito que quando a gente assiste filmes da nossa geração, tem coisas incríveis ali, tem relações que são mostradas e coisas interessantes, mas que quando você vai pegar a realidade daquela época, quando você fala do Brasil, gente, a gente está falando de ter escravidão até recentemente, tipo, uma geração para trás, né? E foi até você tocar na questão do Rio de Janeiro, porque a gente é um dos lugares mais, assim, uma das cidades mais antigas, né, que a gente tem de desenvolvimento, e foi onde a coroa portuguesa chegou. E aí a gente olha assim, nossa, cidade linda, tem vários palácios, vários castelos, a gente esquece que foi feito um processo de higienização social e que todas as pessoas que moravam lá e que deixavam a cidade feia foram empurradas e aí teve o processo de criação das favelas. Não, e pior que isso até, né, quando o Rodrigues Alves assume, que ele era presidente da República, mas ele achava que ele era prefeito do Rio de Janeiro, ele teve esse problema, pode pesquisar depois da vida dele. Ele e o Oswaldo Cruz, eles são os responsáveis pela revolta da vacina, que o povo não queria mais tomar vacina, porque eles entravam, invadiam a casa das pessoas, vacinando elas à força, né? E a vacina era na virilha. Que loucura. Exato. Não era na virilha, acho que era vacinada à força. Era na bunda. Mas aí, tipo, entra em casa, deixa eu ver a bunda da sua filha. Que é um pouco pior. Deixa eu ver a bunda da sua filha em nome da saúde do Estado, que a gente tá precisando resolver os problemas aqui. Não funcionava muito bem, a cópia era ruim, né, pros pais de família da época. E aí, eles começam a fazer esse processo de higienização e remover pessoas, né, do meio da cidade ali, mandar essas pessoas para outro lugar e de forma totalmente abrupta. Então, a custo do que foi feito essa região mais bonita ali do Rio de Janeiro, que servia de fotografia para gringo, né, que servia ali para as pessoas terem essa observação. Eu acho que, no geral, esse lugar de voltar para o passado é sempre uma mentira terrível. Não tem lugar melhor no passado. É um recorte sempre da realidade. O que tem, assim, tem cada geração que vem, ela tem os problemas da época dela, né? Mas no futuro também não tem nada de melhor, não, aparentemente. Então, mas quando a gente olha em retrospectiva, nunca passa 100 anos sem melhorar. No curto prazo, eu concordo, né? Porque é que igual bolsa de valores, no curto prazo tá caindo, mas no longo prazo, quando você olha a foto, ela tá ficando melhor. E todas as gerações anteriores, elas também tinham o mesmo receio de cair num lugar que ia ficar pior. Agora, por exemplo, quando a gente olha o mundo novamente entrando em conflito e etc., a gente está pensando, nossa, né, que novidade, né, que coisa impressionante. Mas o mundo nunca ficou em paz. Inclusive, agora ele não está em paz. A gente está com, sei lá, quantos conflitos armados em diferentes partes do mundo. Só que antes, uma pessoa que vivia, né, na cidade de Goiânia, talvez 40 anos atrás, ela não ia ter acesso a essa informação de guerra na Ucrânia. Primeiro que ela não sabia nem o que era a Ucrânia. E segundo que, se tivesse uma guerra na Ucrânia, muda o que na sua vida? Se você pensar assim, no cotidiano, né, fora das redes sociais, etc., o dia que estourou a guerra na Ucrânia, como é que foi o seu dia que você estava fazendo? Você nem lembra. Não alterou em nada. Não tem informação, assim, extremamente relevante, né? Gente, se acontece uma guerra no Pará, a gente nunca sabemos. Isso é uma das coisas que contribui para essa, assim, piora na nossa vida contemporânea, que contribui para a nossa cabeça ficar mais perturbada, que é esse acesso muito grande à informação. De informação. Então, a gente está sabendo de tudo que acontece ao mesmo tempo, mesmo que isso não vai impactar tão diretamente a gente está sendo afligido o tempo inteiro por muita informação e coisa do outro lado do mundo. Não que isso seja uma coisa ruim, mas a quantidade com que isso chega até a gente, eu acho que pode deixar a gente, assim, absorvendo coisa demais e sem saber o que de fato pegar. No final não absorve nada, isso, na verdade, tipo assim, exposto a coisa filtrar demais, no final sem conseguir absorver de fato que eu acho que é necessariamente importa. ruim. Necessariamente. Eu também acho. Quando a gente pega os estudos sobre... A gente tem os estudos sobre violência, né, e tudo, e as pessoas associavam a violência necessariamente às armas, ou à quantidade de possibilidade de violência, ou à pobreza, etc., E tem um monte de dados do Canadá. O Canadá ele tem alguma proibição com relação à divulgação de crimes e à divulgação de determinadas coisas. E eles mostram que a não divulgação desses dados ou a não informação desse tipo de coisa, ela tende a reduzir a violência ali. Eu não sei se existe esse paralelo aqui no Brasil, mas eu sinto que, sei lá, parece que a quantidade de jornalismo que escorre sangue, assim, ele foi aumentando muito ao longo dos anos. O que passa pra gente, por exemplo, a sensação de estar vivendo num lugar muito mais inseguro do que de fato estamos. Porque, por exemplo, 3 crimes bárbaros que acontecem no país, considerando que a gente tem 200 milhões de habitantes, é o suficiente para você rechear um jornal por 2 semanas. Né? Então é muita loucura, eu não sei. Mas você viu que o GPT conseguiu recuperar um carro roubado de 2 anos nos Estados Unidos? O GPT. O ChatGPT. Você viu essa notícia? Não vi. Ele colocou as informações, conseguiu rastrear o carro, bateu com as informações e foi recuperado depois de 2 anos.
Sim. O mundo tá ficando melhor. Exato, mas é que assim, a tecnologia ela pode ajudar ou não, só você tem que saber utilizar, Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente da que vocês falaram, assim. Eu acho que quando a gente pensa, tipo, onde a gente se perdeu, por que o mundo tá pior, e aí a visão normalmente é mais pessimista, eu tenho uma visão mais otimista, porque eu acho que a gente só tá lidando com problemas novos. Assim como a geração anterior lidou com os problemas novos pra eles. E descobrindo, né? Descobrindo as soluções. Então a gente tá lidando com problemas novos, né? A bombardeio de informações é um problema novo. Então a gente tá entendendo como que a gente lida com esse bombardeio de informações. O que o Raul falou sobre o Canadá faz muito sentido, porque nosso cérebro não sabe identificar o que a gente tá assistindo se é realidade ou não. Por isso que a gente assiste um filme, a gente fica imerso no filme, a gente sente medo, a gente reage, porque a gente se envolve. Então quando a gente fica bombardeado de informações negativas, o mundo parece que tá indo pra casa do caralho, né? Por causa disso, a gente não consegue necessariamente diferenciar de que estamos seguros. O mundo, no geral, é 90% melhor do que era no passado. Então, acho que é só uma questão de que a gente está descobrindo, entendendo como lidar com os novos problemas que a gente adquiriu. Eu acho que esses novos problemas estão deixando... Tipo assim, a gente em um ponto que não tem como mudar, que a gente tá ficando mais alienado, Não, acho que a gente só não achou a solução ainda pra isso. Não tem solução, porque a gente sempre vai ter um problema diferente, eu acredito. Mas tem eu solução. acho que tem um pouco da alienação, sim. É porque, assim, se você imaginar como era produzido o conteúdo para televisão, por exemplo, tá? Você pensava numa grade, igual isso aqui que a gente está fazendo, é um programa extremamente lento. Porque, assim, a gente pensa num programa, a gente discute a pauta do programa e a gente vai medir os índices de audiência depois, antes de fazer um novo programa. Tem um determinado atraso na velocidade que a informação chega até a gente pra gente adaptar ele. O que a internet fez foi acelerar muito o processo de Validação. de piorar o conteúdo. Porque assim, se uma pessoa, ela for agora e fizer um vídeo falando, olha que bonita essas flores, e contando o ramo botânico das flores, lá, vamos conversar, a pimenta é uma caipsicum, sei lá o quê. Se ela fizer esse conteúdo, vai dar, sei lá, 3 views, tem meia dúzia de tarado em pimenta que vai conversar e vai entender que aquele conteúdo é interessante. Se ela pegar e bicudar um idoso na rua, por mais que as pessoas achem aquilo absurdo, revoltante, como a economia das redes sociais ela é baseada na atenção, você vai atrair um número de visualizações muito mais alto, né? E aí ela fala, pô, agora em vez de eu bicudar idoso, vou jogar pela janela. E aí você vai graduando. Eu tô dando um exemplo absurdo, mas assim, você tem exemplos mais absurdos que esse que de fato aconteceram. Como alguém fazer transmissão de... Foi daquelas polêmicas do Discord, aquela época que aconteceu muitas coisas. Acho que foi uns 3 anos atrás que o pessoal transmitia coisa absurda em grupos. Então é nesse ponto, assim, que eu falo da nossa decadência. Tipo assim, esse excesso de acesso às coisas, acesso à informação e a meio de propagar, deixa a gente muito mais insensível ao absurdo. E aí, acho que vai alienando, vai mexendo com a nossa cabeça. Eu acho que isso faz sentido. E aí, normalizar. isso assim... a gente não sabe os efeitos disso a longo prazo ainda. Então, é nesse ponto que eu penso que, tipo assim, a gente tem muito a piorar, apesar de todo o progresso. Eu acho que a gente já tá vendo alguns efeitos, assim. Alguns efeitos. Alguns efeitos. E nem bebeu. Por conta disso vai dar muita view. Gente, era pra eu não beber, eu já tô no final, eu não consigo, viu? Volta. Isso é um sinal. É sinal. Que é pra parar. É pra parar, apenas para. Pare. O que você achou, Vitão? Você achou que vai dar mais view ou menos view? Então. Eu acho que o Cazé previu isso, porque ele pegou uma taça a mais. E aí eu não tinha entendido por que ele pegou uma taça a mais. Ele tem um poder de observar o futuro. Então, antes de eu quebrar a taça, eu estava dizendo, né? Um dos maiores problemas que a gente tem é que a gente começou a monetizar pelas visualizações, né? Então não importa mais se você é amado ou odiado, a internet está te pagando independente do amor ou não. Porque antigamente pagava os influenciadores porque eles tinham determinada credibilidade. Mas aí as redes como o TokTok e as outras que pagam simplesmente pela quantidade de visualizações, eles começaram a mostrar que quanto mais estúpido fosse o conteúdo, ou quanto mais idiota, mais dinheiro você pode ganhar, porque alcança muita gente e mantém a atenção das pessoas ali. Então, às vezes, elas não se importam mais com a qualidade do conteúdo, e pior que isso. Quanto mais absurdo ou mais sexualizado, né, for o conteúdo, mais visualização vai dar. É muito estranho porque quando você pega, por exemplo, empresas como o OnlyFans, por exemplo, eles têm 40 e poucos funcionários só e eles geram receita, mais receita do que a própria Meta, ou mais receita do que o próprio Google individual por colaborador, né? Eles têm a melhor métrica do setor inteiro, que é vendendo pornografia. E as pessoas não entendem como que o OnlyFans ficou tão grande, tão rápido. Aqui no Brasil a gente tem o Privacy também, né? Eles estão patrocinando aqui, por isso tem que falar o nome. É brincadeira, gente. Mas o negócio... Inclusive, o arroba do Raul. Meu arroba no Private. E aí, o que acontece? Quando você tem redes sociais tipo o TokTok e tal,
o negócio, o que tá rolando? As pessoas colocam uma foto e a mulher coloca uma foto toda vestida, daí dá 10 likes. Aí ela mostra uma manga de um sutiã, dá 100 likes. Daí ela vai descobrir que quanto menos peça de roupa, mais likes, né? E naturalmente isso gera o conteúdo dos tarados que começa a comentar pedindo pra criar o tal do OnlyFans. Daí a pessoa vai lá e cria e puf, e bomba muito rápido, né? Então é um ciclo que se alimenta, porque a gente tá pagando pras pessoas, quanto mais absurdas elas ficam, quanto mais coisas degradantes elas estão dispostas a fazer. Tem gente no internet que, porra, o cara fala, eu vou ficar lambendo um sabão. Já viu essas lives? O cara fala, eu vou ficar lambendo um sabão, me paga que eu lambo o sabão. Aí vai lá os sádicos e paga a pessoa pra lamber o sabão, ou pra dar uma mãozada na própria cara. É uma loucura, cara. Eu fiquei olhando aquele conteúdo e fiquei, cara, quem assiste essa... Mas aí o problema é, o tempo suficiente que você fica em choque pra pensar quem assiste essa porra já é economia da atenção. Você já pagou o cara pra fazer esse tipo de barbaridade. O algoritmo já tá te levando em consideração. Isso aí foi as lives do NPC, né? Esse surto, né, que aconteceu. Até hoje tem. Mas não é só live NPC, gente, live NPC ele era um caminho ainda muito bom, ainda tava bom. Era a gente humor. não sabe o quão ruim dá pra chegar, porque do live NPC que a pessoa, você pagava e ela ficava fazendo um gesto repetitivo, tem que pôr um trecho, senão a pessoa não vai entender, porque é tão escroto que é difícil até de explicar. E aí agora tem esses, é o cara tipo lambendo um sabão, ou grampeando o braço, outro dia eu vi, e demora muito pra cair, né? Então, e as pessoas vão pagando pra pessoa grampear o próprio braço. É que acabou, acho que a fronteira entre o limite, né, entre o público e o privado. Mas e aí não existia no privado. Ninguém vai ficar vai grampear o próprio braço se não tiver gente assistindo. Isso é o feticheiro, né? É o fetiche de alguém que pagou pra essa pessoa carimbar o próprio braço. Eu nem sei, eu acho que às vezes a pessoa não reflete sobre o que ela tá consumindo de fato. Acho que a pessoa só... É porque é chocante, é tão chocante que atrai a atenção das pessoas. Será que é o antigo pão e circo, só que agora é elevado à 10ª potência, assim? Só que assim, é muita gente assistindo, só que é muita gente assistindo cada uma no seu espaço. Ninguém... Você tá, tipo assim, colocando dinheiro pra uma pessoa grampear o próprio braço, mas não tem sua família vendo você fazer isso. Você tá no seu quarto fazendo isso. Então você tem É o anonimato. um espaço pra deixar a imaginação rolar maior. Então, eu acho que isso também potencializa esses absurdos que a gente vê. O fato de você estar sozinho, né, com a tela, talvez ele potencialize mesmo um pouco, porque é só você ali, né? Não tem ninguém te julgando, né? Talvez as pessoas então já fossem assim, elas só não fizessem antes porque tinha alguém olhando, é isso? Então, assim, na época Era muito mais difícil, né? já foi pior também, passando por esse lado Eu acho que pior que isso. Não, já foi. Ué, o pessoal romano se reuniu no Coliseu pra ver Cristão lutar com o leão. Isso aí acho que é pior. Ah, mas a luta ali, gente. Você pensa bem. Mas eu não sei se é o mesmo espetáculo, vai. É um espetáculo particular. Não, é verdade, é a mesma coisa. Era pior. Era pior. Na verdade, a gente sempre foi... A gente sempre gostou de ver A gente sempre foi assim. A gente sempre gostou de ver o sofrimento alheio. Existe pessoas... Nossa, que coisa horrível, que diagnóstico que vocês fizeram da sociedade. Mas é porque quando você vê o sofrimento alheio, você identifica que você tá bem. Mas pensa na cadeira da morte, né? As pessoas chegavam a viajar pra ver uma pessoa sendo eletrocutada, em alguns casos, né? Pra ver a pessoa sofrendo. Isso acontece. Não, mas aí é um criminoso. Ok, é um criminoso, Gera uma comoção. Mas já é algo. Não, mas aí, ó, a gente tem que separar que ver um criminoso morrer é uma sensação de expurgo pra sociedade, de Na certa Revolução forma. Francesa, decapitação em praça pública era evento. Mas era uma pessoa... Guilhotina. Um inimigo, né? Das pessoas. Então... O rei Mas é o inimigo do Estado poderia ser qualquer um. O inimigo do Estado é todo mundo. Começou com esse negócio dos inimigos, depois tava matando todo mundo. Mas esse negócio de... Toda revolução começa organizada. O problema é que 2 minutos de revolução a gente já tá... Começa a fazer merda. Mas um exemplo de É o George monetização Orwell. é o programa de hoje, pô. Há 2 meses atrás, eu fui convidada pra ir na sua casa comer uma refeição ardosa que você prepara pra gente, com pelo menos 2 a 3 bebidas. E hoje a gente tá no hall da UVP. Nada contra. Mas por quê? Chegou a monetização. Vocês entenderam agora o reflexo? Agora a gente só tá aproveitando todo mundo. Que isso? Eu não entendi, foi Eu nada. nem tô recebendo. Ué, mas faz sentido o que eu falei? Faz, pô. Não. Eu nem entendi qual era o ponto. Cadê o meme do cara falando? Eu não entendi o que ela falou. Eu fui injustiçada, entendeu? É esse negócio. E pra viajar 20 dias eu vou Você contribuiu para o sucesso deste programa, para o aumento do orçamento e a mudança de cenário. Amém. Mas e aí, o que vocês acham que vai acontecer agora? Então vocês acham que vai piorar? O diagnóstico é esse? Sim. É seu diagnóstico. Eu não piorar. concordo. Eu acho que vai só melhorar. Eu acho que depende. Cara, vamos lá, ó. Vamos tentar alinhar. Eu acho que depende do contexto de cada pessoa individual. Vou explicar os motivos, tá? Vou trazer uma reflexão minha da minha vida. Os meus pais, por exemplo. Perigoso. Não, mas vou trazer os meus pais, tá? É mais suave. O que aconteceu, né? Meus pais têm comércio há 40 anos. Lá no início, quando eu nasci e os meus irmãos nasceram, eles não tinham tempo pra criar, eu e meus irmãos.
Então eu não fui criada pela minha mãe e pelo meu pai. Eu tenho uma segunda família, que eu chamo de mãe e pai até hoje, né? Que eu fui criada de baixa renda, inclusive, minha mãe confiava muito. E o que aconteceu nesse período? Minha mãe perdeu toda a minha infância. Eu ia pra casa e minha mãe dizia assim, você tá aqui com a mãe e tal. Eu dizia, não, você não é minha mãe, eu quero ir pra minha mãe. O que aconteceu nesse contexto de vida da minha mãe? Tô dando um exemplo agora, tá? Ela realmente focou na carreira dela pra hoje eu poder ter uma vida melhor. Eu acho que assim também parte de contexto de vida de cada pessoa, entendeu? Eu acho que assim a gente falar que as coisas vão melhorar ou piorar é muito de contexto. Hoje a vida dela é melhor, ela é super feliz e os meus irmãos trabalham juntos. Ela conseguiu conquistar o que ela queria, mas ela passou por um perrengue. Pô, você perder toda a infância dos seus filhos, não foi um, foi Abriu 3 mão filhos. de alguma coisa. Abrir mão. Até eu entender, eu perdoar ela por isso, porque muito tempo você fica com aquele conflito e tal, muita terapia, né, inclusive. Acontece. Então, tipo assim, eu acho que depende muito do contexto específico de cada pessoa. Porque se for globalizar, tudo isso não rola, entendeu? Hoje sou uma pessoa super feliz, por exemplo. Certo. Mas Que pode bom. ser daqui a pouco. Você quer um Super abraço? feliz, mas no meio da discussão de Você quer um problema abraço? econômico, eu tive que contar a história da minha família. Eu tô tranquilo. Pronto, eu dei um abracinho, tá tudo bem. Se dividir a sociedade em classes de pessoas que são afetadas pelo que a gente está falando. Tem uma parcela enorme da população brasileira e da população mundial que não tem acesso a tudo isso que a gente tem, a internet, a saneamento básico. E a vida dessas pessoas, ela basicamente não vai mudar tanto, não está sendo afetada pelo que a gente está falando. Os trabalhadores de base e tal, a vida deles continua basicamente a mesma. A diferença é que agora eles podem ter acesso ao smartphone e, tipo, no tempo livre que eles iriam assistir TV, agora eles podem ficar no TikTok. Daí, tipo assim, mas a vida é basicamente a mesma. Tipo, trabalhar e pôr circo. Trabalhar e pôr circo. Agora, pensando mais numa classe média, aí essas mudanças de comportamento, esse declínio da sociedade, esse acesso maior à informação tem um impacto um pouco maior que a gente está falando. Então, eu concordo com isso que a Robertinha falou. Tipo, tem pessoas que são afetadas de forma diferente, depende do contexto de cada um. E tem pessoas que sim, vão continuar... Eu acho que as pessoas são afetadas de forma diferente, mas eu acho que os mais pobres, eles são imensamente mais afetados sempre, porque quando você pega a criação dos filhos da classe média, né, as pessoas já começaram a discutir esse negócio. O problema das telas, o problema do sei lá do quê, criança não pode mexer com a internet. Já existe um nível de consciência maior. Existe, ou se existe. E aí a galera já começou a proibir. Eu tenho vários amigos, por exemplo, que os filhos até limita 16 anos e não pode usar computador, smartphone, nem nada. E quando a gente vai falar das pessoas, né, mais na periferia e tudo, eu acho que hoje em dia, por exemplo, no Brasil tem mais aparelho celular do que banheiro. Então, é loucura, cara. E antes eu não conseguia encontrar essas pessoas, mas hoje em dia se você escreve no TikTok, a vida não sei lá na onde, você encontra pessoas criando conteúdo sobre isso, né? Você encontra os índios criando conteúdo ali, a galera de aldeia indígena e tal, criando bastante conteúdo. Inclusive esse conteúdo é muito massa. É muito engraçado. Onde deveria ter pouquíssimo e acesso. a galera zoando, né? O preconceito que tem com as tribos e tudo, mas você vê que a pessoa realmente mora numa tribo ali, muitas vezes, e tá com o smartphone. Então, eu acho que atingiu todo mundo ao mesmo tempo. E alguns países já começaram a se preocupar com isso e colocou, tipo, limite de idade, reconhecimento facial, né? Pra procurar dados de envelhecimento, que a gente já consegue fazer isso, pra liberar a tela ali por X horas, como, por exemplo, a China tem restrição. Na China tem muita restrição. Tem restrição de quantas horas por dia, quantos minutos por dia, e o conteúdo é totalmente diferente, né? Porque eles têm uma restrição também do tipo de conteúdo que mostra para cada faixa etária de idade, para cada recorte populacional. E agora começou a mercantilização desse tipo de conteúdo, então nem é conteúdo mais, né? Virou um shopping agora, porque você vai assistir os vídeos e as pessoas falam, testei tal produto, e aí é só para vender os produtos, né? Virou tipo uma Amazon do Satanás, né? Porque é uma Amazon que vem com a criação de conteúdo já direto, que parece que é conteúdo, mas na verdade é tudo para te vender coisa. Conteúdo bem feito, com bons ganchos, Eu que é tive pra te prender mesmo. uma fase difícil, gente. Eu tive que parar de seguir várias blogueiras, porque eu tava comprando demais. Aí eu, vamos Quem não voltar. passou por essa fase? Você acha que ela realmente comprou uma coisa legal e Não, eu já sabia que era mentira, mas eu queria mesmo assim, não, eu vou testar. Mas todo mundo acredita na propaganda mesmo quando sabe que é mentira. Tipo, não tem como, porque a propaganda, ela é... A Shopee que eu diga. Quando você é exposto à propaganda o tempo todo, você não sabe mais separar o que é propaganda do que não é. Na sociedade é muito difícil separar o que é propaganda do que não é. Não A gente tem entra mais no isso. problema do consumo absurdo também, né? Da gente comprar coisas que a gente não precisa. Mas até o que a gente tá fazendo aqui, a gente vai girar, cada episódio aqui gira um monte de consumo também. A pessoa tá assistindo esse vídeo aqui, aí tem os anúncios aparecendo. Daí a pessoa vai comprar coisas. Então tudo é anúncio. Sem querer, vira anúncio também, é tudo propaganda. Então se a gente tá falando do ponto de vista crítico sobre o consumo para vender coisas. Precisa fazer agora um anúncio do nosso programa. Mas esse é um anúncio do bem. Inclusive, eu Não fui é pra do bem. escola. No meio do caminho vai ter um monte de anúncio que a gente nem sabe do que é. É que, tipo, do lado tem os banners aqui, tem um monte de coisa. Sabe aquele episódio? Tem um episódio do Black Mirror muito bom que o pessoal tem que ficar
fazendo bicicletinha para gerar energia dentro do lugar. 1.000 milhões né? de méritos. Muito 100 bom milhões esse. de méritos. É isso. Inclusive é roubado do episódio do Twilight Zone, fiquei sabendo disso. E aí, que é uma série de 1956, copiado. Mas assim, quase vários episódios do Black Mirror é roubado assim na cara do É uma mundo. releitura. Uma releitura é o caralho. É tipo o Príncipe. É a releitura do Príncipe do Maquiavel. Meteu essa do... Você entendeu? Meteu essa do absoluto Roberta, nada. ela tá... Robertinha, você tá bem? Ela tá na Disney. Ela toma antibiótico, gente. A Ela gente tá pode assim, criar uma vinheta. Comentários aleatórios com Robertinha. do nada meteu um Maquiavel. Comentários aleatórios com Robertinha. Tem que colocar essa vinheta. Deixa na Antes da minutagem. Roberta fazer um comentário, você sempre coloca comentários aleatórios com Robertinha. Ela tá... Foda-se, Maquiavel. Aí o episódio do Black Mirror tem lá um negócio que eles vivem, né? Na sociedade de consumo lá, é que o objetivo da vida deles é juntar um cartãozinho pra poder visitar um carreira, alguma parente. coisa assim, E um troço desse, né? Que eles ficam com os créditos, assim. Você vai juntando crédito pra você fazer as coisas. Pra você comprar alimento na maquinazinha. Eu também não lembro, tem muito tempo que eu assisti. Mas é pra você conseguir fazer as coisas. Tem Isso. que ficar pedalando e É a assistindo moeda. uma E aí eles vivem assistindo coisa que E é... no quarto deles a parede é toda de Isso, toda LED. de LED pra você ver propaganda. Loucura. E É mesmo basicamente quando nossa você vida. não quer. É uma TV no quarto, uma TV na sala, uma na Mas é a nossa vida. É isso. A E o gente, celular na a gente tá na TV constantemente. Passa 30% do seu tempo no computador. celular e os outros no computador. Então, se tivesse que filmar a sua vida e passar em time-lapse, a gente ia ser... Ai, que depressão. Basicamente, é por isso que a gente tá depressivo. É basicamente isso. Esse episódio, então, é um menino, aí ele tá juntando dinheiro, feliz, daí ele apaixona a menininha, daí ela vira garota de programa dos programas lá, do negócio. É um programa de menina fazendo Até no futuro tem essa profissão aí, né? Ela entra lá no É a OnlyFans. mais antiga. É a gestora Não, de essa projetos. sempre vai ter, não tem como. Essa é a profissão mais antiga do mundo. E será que é a Mais mais bem antiga paga. mesmo? Não é a Eu mais acho que antiga. é a mais antiga. Não, primeiro alguém teve que ter alguma profissão para poder trocar por essa. Então alguém Podia tem trocar, que ter mas alguém... pode uma moeda de troca diferente, por esse alimento, sei lá. Então, mas aí a primeira profissão é o cara que busca alimento. Tem que ser, não tem como. Ou Caçador. É o agricultor. Acho que a primeira profissão do mundo é coletor. Que é sobreviver. Pega maçã no pé. Então, tá lá, ele tem que juntar o dinheirinho, tarará, a vida inteira dele, e aí ele começa a criticar o sistema lá. Aí eles dão um programa pra ele, que é um programa para as pessoas assistirem, que é ele criticando o sistema que eles estão. Meu Deus. E aí é engraçado porque acontece exatamente isso. Ele vira parte do sistema. Então, mas é exatamente isso que é a internet. Tipo assim, o YouTube... É a metalinguagem. O YouTube, ele monetiza canais comunistas falando sobre o fim do capitalismo. É porque o capitalismo não tá nem aí. Então é muito bom, porque assim, o cara fala, nossa, eu tô aqui agora, eu vou criticar o capitalismo e o capitalismo vai ficar puto. Não, ele vai vender camisetinha e bottom e livro. E aí ele fala, o cara dá um link. E eu não sei, porque não tem como, na verdade. Você não tem como sair. Compre aqui uma essa espiral da camiseta morte. criticando o capitalismo. O cara vai falar assim, olha, porra, o capitalismo tá acabando com tudo, entra aqui, inclusive, no meu Patreon, e coloca lá, aí o Patreon recolhe 20% do dinheiro dele, e aí o Patreon é uma empresa gigantesca, é uma multinacional que recolhe o dinheiro da galera, né? Ou o cara tem um link da Amazon, cara, com os livros do comunismo. Aí eu fico assim, caralho, o mundo simplesmente não se importa. Não tem nada que você vai fazer que vai... tem até o fim da história, né? O capitalismo chegou num nível tão absurdo que a gente consegue imaginar o fim do mundo, mas não consegue imaginar o fim do capitalismo. E aí E é um ponto muito real. louco, porque quando você olha assim, a gente pensa em colonizar outro planeta, porque vai acabar o planeta. A gente vai acabar com os O recursos. capitalismo Porra, acaba. acaba o planeta, a gente coloniza Marte desse caralho e continua o capitalismo em Marte. A gente vê que é o último voo da nave espacial vai sair do planeta. Bota a Katy Perry no foguete. Eu acho isso muito doido, assim, porque eu gosto do capitalismo, eu sou um grande entusiasta do capitalismo. Eu quero mais é que o mundo acabe mesmo pra gente vender nave espacial. Mas o problema Ir pra Marte. é muito louco como não tem capacidade mais de crítica verdadeira ao sistema. Porque se de alguma forma as redes sociais elas se sentissem, porque as pessoas acham às vezes são perseguidas, né? O algoritmo não distribui esse tipo de vídeo e tal. Se de alguma forma eles se sentissem perseguidos, esse vídeo nunca teria alcance nenhum, ele seria removido. A gente nem estaria vendo isso. Não. É. Então, se qualquer conteúdo que é gerado dentro das redes, né, ele está servindo para anunciar algum tipo de produto. É simplesmente isso. Então, é tudo propaganda. É tudo propaganda, na verdade. Aí, os caras agora descobriram que os críticos do sistema também podem dar view. Aí é tipo... Os críticos do sistema são a grande engrenagem do sistema. Exato. A sociedade do mudando a cansaço. Deve você estar cansado, mas deve ser como tem mais gente cansada, daí você continua trabalhando. Então, é isso. Você vai ali e fala, caralho, mas tá todo mundo... Como fudido. deixar de Daí- procrastinar assistindo um vídeo falando sobre procrastinação. É isso. E é impressionante, que daí você vai e publica E aí um você vídeo baixa um aplicativo pago para que ele... para poder melhorar a sua performance.
E aí você quer melhorar sua performance pra quê? Pra trabalhar melhor. É incrível, o mundo é incrível. Eu acho isso lindo, é por isso que eu falo que o capitalismo é maravilhoso. Aí a gente fica pra sempre nisso. E aí as pessoas ficam, poxa, saia da corrida dos ratos, saia do saia método, da Matrix. sei lá o quê. Saia da Matrix, aí você entra, na verdade, num outro caminho. Assim. É um ninho de rato. A gente tá preso. O mundo vai ficar desse jeito. Mas eu acho que a única solução, tentando pensar, porque eu tô... Já tá solucionado, é isso que você não entendeu. Não, Selena. Mas a gente tem que se alienar aumentar pra o seu você ser nível feliz. de consciência. Não, é diminuir. Pelo amor de Deus. Eu queria um programa, sabe aquele negócio do Harry Potter, que eles têm uma penseira, ele tira as coisas e põe no negócio? Eu queria pegar uns 70% do meu cérebro e dar download naquele negócio e deletar. Porque... A ignorância é uma bênção. Nossa, quanto mais você vai se aprofundando nesse tipo de coisa, gente, você cansa. O mundo tá cansado, as pessoas estão cansadas. Porque é tanta exposição a tanta informação. Consumo de informação. Em tanto tempo, assim, curto, um espaço curto de tempo. Gente, pelo amor de Deus, pra você aprender uma coisa antigamente, olha, você nasce numa fazenda, alguma coisa, precisa adquirir o conhecimento assim, acerca do universo, etc. Às vezes você levaria, sei lá, 50 anos, gente. Hoje em dia... Poxa, com cursinho de 3 horas. YouTube. Com 10 minutos. Canal do com Sérgio 10 minutos Foguetes. você viu o resumo do Carl Sagan. E aí você já tá falando cosmos, já tem gente com tatuagem. Com 10 minutos você tatuou o cosmos, você já se sente parte, poeira estelar. Então é uma coisa que... E um monte de referência de umas coisas que as pessoas nem têm. Nem precisava. Nem precisa. Por que você precisa disso? Um pedaço de um monte de coisa. Né? Quantos livros incríveis uma pessoa precisa ler na vida? Aí, hoje em dia, antigamente tinha as listas, né? Um livro que você comprava para saber quais livros ler. E aí agora tem o pessoal que já tem um score para você saber os livros que vale a pena serem lidos. Aí você nem tem que ler livro ruim mais. Olha isso. Só pega um que resumo. loucura. A Amazon, se você ler pelo Kindle, eles têm uma forma de traquear assim, a velocidade que você passa as páginas e tal, para eles te recomendarem cada vez mais livros mais parecidos. Então você vai montando um algoritmo seu de livros. E já te dá a nota do que você... Ele já fica... Eu gosto do Kindle, é mais já te dá um relevante trecho para você poder pagar de inteligentinho nas suas conversas. Você já recebe ali o trecho que você tem que citar. Você tá lendo ali trecho mais já citado fala, pelos outros leitores. Eu detesto isso, porque eu me sinto super original. Nossa, vou grifar esse texto aqui. Aí tá grifado. 877 pessoas já grifaram. Você não é especial. Ninguém não existe nada especial, gente. Você vai lá e compra um perfume e você fala, esse perfume é a minha assinatura, o perfume tá vendo no shopping. Você não é a sua assinatura. Nada é sua assinatura. Eu me visto de forma super original. Daí você comprou uma camiseta que foi feita na China para 50 mil pessoas. Tem 50 mil pessoas que compraram essa camiseta com o mesmo gosto que o seu. Então, na verdade, é tudo isso. É raso. É ilusão. O mundo é raso. Mas a gente gosta de se iludir, né? É bom se iludir, muitas vezes. Mas eu sinceramente, eu gosto. Eu prefiro assim. É isso que eu tô falando. Eu não sou essa pessoa que eu quero destruir as coisas. Eu acho que tá bom. Achar tá ok. que vai conseguir fazer uma coisa diferente, porque na verdade a gente é tudo igual e nossos padrões de comportamento são todos iguais. Nicho. Você fala assim, olha, mas eu gosto de museu. Daí você vai olhar, porra, tudo bem, 1 milhão de pessoas estão entrando em museu por dia. É isso. É porque tem tanta gente no planeta que todas as coisas que a gente criou, é tudo consumo, na verdade, né? Porque você não tá criando nada. Então você faz um super, sei lá o quê, que você acha que é uma coisa super original. E daí você vai ver, tem um monte de gente que acredita na mesma coisa que você. Vocês podem ser colocados num lugar desse aqui, você conversa e todo mundo fala, caramba, eu também gosto disso. Fala, o que é isso? Não, eu gosto de fotografar caranguejos. Fala, caralho, puta que pariu, tem muita gente fotografando caranguejo. Aí você vai e descobre que na rede social tem um grupo com 15 mil pessoas que fotografa caranguejo. Aí você fala, caralho, eu achei que eu era único. Não, você é só mais um fotógrafo de caranguejo. Tem gente comprando essas fotos, inclusive, que a gente produz. Agora a gente consegue encontrar, né, o tipo de maluco que tudo que gosta existe é um nicho do mercado, porque senão não existe mais. Então, é porque tudo tem preço, né, dentro da sociedade que a gente vive. Então, se você tiver qualquer coisa que não dá dinheiro, ela deixa de existir. Simples. Olha que mecânica boa, inteligente, né, do capitalismo. É assim, ó, você gosta de vinho? Se você não achar gente suficiente que gosta de vinho, não vai meter vinho, meu querido. Acabou o vinho. Você não vai mais produzir vinho porque não tem quem consome. Então não precisa produzir. E é isso. E aí a gente teria que gostar de coisas menos gostáveis para que elas continuassem existindo. Mas é muito difícil, porque aí você teria que gostar tipo, de um artesanato de papel machê. Não existe. A gente vê tipo, umas bandas que eram super boas, mas que por não ter capital suficiente girando, por causa delas acabaram. Você para de tomar conselho de gente na internet. É só um conselho que eu te dou. Um conselho de gente na internet. Toma esse conselho de gente na internet. Para de seguir conselho de gente na internet. Porra, não funciona isso aí, cara. Primeira vez que um cara me reconheceu assim na rua, assim, é porque começa a acontecer meio devagar. Começa assim, uma pessoa, outra, e aí depois sua vida vira o inferno. Mas
Começou assim, tô lá de boa, e eu pegava muito voo nessa época. Quando eu criei o canal, eu ainda era executivo, né? Então, porra, hoje em dia eu voo, mas eu voava bem, um voo a cada 3 dias. E daí, eu tô no aeroporto, tranquilo, já era minha casa, tava ali feliz da vida, já tinha certo conforto mental. Passava naquele negócio da castanhinha, passava no negócio de vinho, pegava a garrafa de vinho, colocava dentro de uma sacola de papel, que eu gostava de beber. Tinha meu ritual, tô vivendo essa experiência, parecendo marginal, bebendo dentro do aeroporto, por isso você tem que esconder dentro da coisa, porque você não vai ficar bebendo em público, tem criança perto, né? Daí tô ali de boa, bebendo tranquilo, um cara começa a me olhar nos olhos, assim, mas ele começa a me olhar assim, ó. Encarando. E eu, cara, não me dei conta que é por causa do canal. Foda-se, a única coisa que eu fiz foi, caraca, tem um maluco me olhando muito. E aí tinha a mulher do lado dele, eu falei, será que eu olhei pra essa mulher desse homem, eu vou mandar jogar? Passa aqui não, 5 minutinhos, ele vem pra minha frente, se senta aqui. Vou fazer pra vocês a cara. E aí eu tô, caralho, eu comecei a ficar muito incomodado. Já larguei o vinho, falei, talvez é gente que não gosta de bebida. Já larguei. Deve ser esse problema. Já larguei, e o cara é gigante, uns 2,50 metros, sei lá que porra que é aquilo. Deixei quieto e falei, que isso, né, cara? Que doido. E o cara, não é mesmo. E eu nunca vi ele na vida. Esse é um dos problemas da comunicação por internet. Tem um monte de gente que vocês não conhecem que te conhece pra caralho. Mas conhece nós. Conhece pra caralho. Não é que a pessoa te conhece, ela te conhece pra caralho. E aí, tipo assim, mas mais que seus amigos de infância. Porque depois de que você grava 2.800 vídeos, seus amigos de infância não sabem sua vida inteira. Tem gente que assistiu os 2.800 vídeos que eu publiquei. Exato. A pessoa sabe mais de mim do que eu. Ela chega me contando, você em 2018, eu falo, como é que você sabe disso? Eu tenho que pegar o calendário, às vezes, a pessoa me contando o que eu estava fazendo em 2018. E aí esse cara tá me olhando assim, indignadamente, né? E eu, caralho, que loucura, que cara doido. E ele levantou e veio vindo pro meu rumo. E eu falei, caralho, fudeu muito. Tipo, eu comi a mochilinha aqui e falei, cara, é isso, é aceitar que hoje em dia, hoje eu vou apanhar, por nada, nem sei o que eu fiz. E o cara veio vindo do meu rumo e ele, Raul? E eu, depende. Aí ele, eu te conheço do canal. Eu falei, caralho, você tem muito que melhorar essa abordagem. A sua abordagem é a pior que eu já vi na minha vida. Por que você não chegou e cumprimentou? Aí ele, não, eu tava vendo se era você mesmo, eu tenho um problema de vista. Puta que o pariu! Ele era míope. Nossa, ele era só míope, ele não era assassino, ele era só míope. Então, às vezes, alguém tá te olhando estranho, a pessoa não é assassino, é míope. É um fã. É isso, é um fã. Às vezes é só um fã. Mas quando as pessoas começam a te reconhecer, é muito estranho. Que é isso, esse negócio da internet, ele é muito estranho, porque você tá conversando com as pessoas, né, que a gente tá conversando, tem um monte de gente que conhece a gente, é uma hora de discussão, já sabe da nossa vida, e que a gente nem imagina, né? Mas é isso. Agora, uma coisa que é importante nessa sociedade, né, é o dinheiro. O dinheiro continua sendo uma coisa interessante, porque senão não dá pra viajar. Não é só atenção. Não é dá o que pra... movimenta tudo que a gente falou. Não dá pra você ter hobbies, porque tem esse problema. Não dá pra comprar tudo. Hoje em dia, pra você viajar, o pessoal, eu gosto muito de ter uns canais de da galera que vive sem, meio que com pouco dinheiro, né? Vive viajando com pouco dinheiro. Daí, outro dia, o cara desse tava falando, não, mas eu não preciso muito dessas coisas de dinheiro, não. Eu tava conversando com ele, eu não vou falar o nome aqui pra não expor, porque a história vai ser engraçada. E daí eu falei, tá bom, mas você viaja aí com o pessoal e tal. E daí vocês vivem do quê? Ele falou, não, pô, porque eu já tinha um dinheiro investido do negócio. Ele tava me contando que o pai dele faleceu, o pai dele tinha uma galeria dessas de loja, né? E aí ele vendeu a galeria, colocou o dinheiro, ele vive na renda fixa. Vive de renda. Mas é pouco dinheiro, não é que tipo assim, ele é ricaço, né? Igual a galera de veleiro também, tem uma galera, inclusive a gente patrocina o melhor canal desse YouTube inteiro, que chama Sal. Assiste, ela já assistiu o Sal? Bom de Grande beijo, Adriano. Adriano, cara. Pô, Meu cliente Adriano, incrível. Cara, mas ele o Adriano é muito massa. foda. Ele O conteúdo muito do Adriano é muito foda bom. do conteúdo. Puta que pariu. É o tipo de conteúdo que eu gosto. Hoje em dia, cara, se você souber usar bem o seu dinheiro, você não cai nisso. Se você não ficar comprando muita besteira, se você não ficar nessa noia, trabalhar por uns anos, montar um bom alicerce, você consegue comprar um veleiro e viver no mar, você consegue comprar um carro e viajar ao mundo e tal. Essas coisas não são coisas de filmes. É tipo totalmente possível e praticável, sabe? São coisas possíveis e não precisa de tanto dinheiro quanto você pensa se você não tiver apegado nessa coisa de seguir comprando coisa que você não precisa, né? Pra poder gerar uma satisfação imediata, assim, porque isso gera, né? Você vai comprar uma brusinha, você, tem uma satisfação imediata. Eu era viciado em comprar roupa. E não parece, né? Porque hoje em dia eu uso todo dia a mesma roupa, mas eu tinha um problema muito sério. Que eu antes, quando eu era executivo, eu tinha uma coleção de abotoaduras. Porra, imagina tanto que eu era um ser humano, né? Nojento. Legal, assim. Uma coleção de abotoaduras e eu comprava roupa todos os meses em grandes quantidades, assim. De modo que quando eu fui me mudar de casa, caralho, eu vou contar o maior absurdo da minha vida. Quando eu fui me mudar de casa, quando eu morava no apartamento, eu tinha eram 2 quartos. Eu tinha um quarto só de guarda-roupas, com várias roupas assim, ó. E aí coleção de abotoadura, coleção de sapato, coleção de tudo quanto é coisa.
dentro assim, e aí pra eu tirar, quando eu vi a quantidade de roupa que eu tinha, foi assim que eu decidi que eu precisava mudar. Porque quando eu vi a quantidade de roupa que eu tinha, eu fiquei assustado. Eu percebi que eu tinha roupa com etiqueta, que eu nunca tinha usado. Meu Deus, assim. Até hoje eu sou um pouco complicado, porque vocês me veem todo dia com a mesma roupa, não quer dizer que eu não tenha muita roupa. Quer dizer só que eu uso a mesma. É muita roupa igual. Não. Eu tenho muita roupa diferente, apesar de eu não usar. Você não tem noção. Tipo assim, se você conviver comigo, aleatoriamente você vai ver com uma roupa muito estranha. Você fala assim, que você comprou isso? Não, tava lá. Tem lá em casa. Lá em casa ainda tem. Uma loja. Ainda tem uma loja de roupa. De coisas que eu nunca usei. É porque eu acho Fazer um bonito. bazar. Eu faço. Eu dou pras pessoas com frequência. Vitão, inclusive, ele pegou uma doação minha, que são meus sapatos, que nunca só me devolveu. Eu nunca doei pra ele, mas nunca me devolveu. Tá com meu sapato. E aí, se você não for assim, né? Eu, no meu caso, eu comprava porque eu tinha dinheiro, não precisava. Eu trabalhei, ganhei dinheiro desde cedo, assim, então eu consegui investir direitinho, depois já não precisava mais de muito dinheiro, eu também vivia tranquilo, eu morava num apartamento de 70 metros, sabe? Mesmo quando eu podia já ter mais coisas. Então eu não gastei tanto dinheiro, só gastei depois que já tinha ganhado bastante. Mas se você conseguir se livrar dessa ideia de sair comprando um monte de porcaria, você consegue talvez comprar coisas que você vai sempre comprar, é sempre sobre comprar, ou talvez uma casa num lugar que você queira viver, num campo, ou talvez um veleiro, ou talvez uma Kombi pra você colocar seus moleques dentro e ir pra Chapada, sei lá, ver estrela, é bom. Então, já foi na Chapada? Não no Vale foi, da Lua? você acredita? Não Vamos foi. marcar esse rolê no Pois é, a ônibus. gente podia gravar lá, inclusive. Não é o VP Bus. Vamos pegar o VP Bus. Eu e o João, a gente passava o ano novo na Chapada. Era um rolê nosso, meu e do meu sócio. E aí, se você conseguir trabalhar focado, né, em fazer coisas dos objetivos longos e não ficar comprando aquilo que... alguém falou, pô, tem agora o barbeador... mostra o QI, aí você vai lá e compra, ou você compra a roupinha, sei lá do que, ou o Edilson... O robô que tira pó. O Edilson, o meu motorista, ele comprou uma chapinha de barba. Chapinha de Eu vou te entregar. Chega o Edilson pra mim feliz da vida. Cara, comprou a chapinha de barba. Esse troço vai durar 2 semanas, né? Isso não é uma coisa séria, gente. Você não vai viver com a chapinha de barba. Então, o que precisa é isso, né? Não é você deixar de consumir, é você escolher aquele consumo que vai te manter satisfeito por mais tempo, em vez de comprar alguma coisa temporária, alguma coisa que você possa usar por muito tempo, seja lá o que for, que vai te deixar feliz por mais tempo. Se você quiser aprender a investir para fazer o seu dinheiro trabalhar por você, para que você possa ter uma vida talvez um pouco mais tranquila e menos dependente de dinheiro, é engraçado, né? Quanto mais dinheiro você tem, menos você precisa se preocupar com ele. Acho que a maior sacanagem do mundo é essa. Não, o mundo é cheio dessa sacanagem. Se você gosta muito de doce, você come muito, fica diabético. Eu tive uma sensação muito boa há 2 meses atrás, que foi quando eu simplesmente ia entregar meu apartamento, estava vencendo meu contrato, e eu arrumei a minha vida toda em 3 malas. E simplesmente assim, eu poderia ir para qualquer lugar que estava tranquilo. Eu tive no sul carro, casa, gato, cachorro. E assim, vocês vão falar, nossa, Roberto, que triste, agora você não tem gato, cachorro, não tem nada. Gente, foi a melhor sessão do mundo. Eu simplesmente sentei e olhei assim, as minhas coisas estão aqui, eu estou indo viajar agora. Seu dinheirinho investido. O meu trabalho sou eu estou tranquila e tá tudo certo. Eu posso ir pra lá, se tiver internet eu vou trabalhar. Vou ganhar muito bem, inclusive. Então, tipo assim, obrigado, Raul. Depois de crítica vem o carinho. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas culpam muito também o fato de ganhar pouco dinheiro, muitas vezes, e elas não se organizam vendo o que elas estão falhando, que é o fato de realmente guardar o dinheiro suficiente. Eu vejo muito isso, inclusive... Realizar o que é importante, né? Realizar o que é Mas é que às importante. vezes o ponto é que tem muita gente que está no estágio anterior também, porque eu converso com muita gente no canal que às vezes a pessoa nem chegou na fase de investir ainda. Então assim, também não se sinta culpado. Se você ganha mais de R$4.500 por mês, você pode ir lá na uvp.com.br que a gente te ajuda a investir bem o seu dinheiro. Se você tem muito mais dinheiro que isso daí com a Robertinha, que eu sou dos humildes. Me chama. Aí vem São amor. Consultora. a Robertinha, consultora da UVP Capital, já é diferente, né? É outra coisa. E a gente tá tô mudando o rumo do canal, a gente pensou em algum conteúdo que agregue para a vida de vocês também, então comenta aí o que vocês acharam. É legal vocês sugerirem outros temas. A gente queria fazer um tema e não fez nada do que a gente queria. Eu e a Isa tinha combinado fazer um tema que era... A gente queria discutir um pouco agora do Bauman, mas sem falar do Bauman. A gente tangenciou um pouco o que... Chegamos perto. Porque Foi quase lá. a gente ia falar sobre a quantidade de escolhas que a gente tem, como que isso, na verdade, pode ser uma prisão, porque... É uma prisão. Todo excesso de escolha é uma prisão. Pois Sai da é, roda. e daí, como a gente estava falando, a nossa atenção virou uma moeda na internet. A nossa atenção vale muito dinheiro, não importa se o conteúdo é bom ou se o conteúdo é ruim. Então, com a nossa atenção sendo tão valorizada assim, o tempo inteiro e tão disputada, a gente direcionar ela para as coisas que realmente importam, como, por exemplo, a UVP, para a gente conseguir
construir uma coisa mais a longo prazo, é a melhor coisa que a gente pode fazer para poder viver essas coisas que parecem ser reais, esses conteúdos que a gente consome como se fossem sonhos impossíveis, mas que na verdade, se parar um pouquinho e se planejar, dependendo do estágio que você tá na vida, dá para chegar lá. Não, e dá, principalmente considerando que a boa parte da audiência desse canal específico é mais jovem, né? Tem uma coisa que eu gosto de fazer com os meus amigos, assim, é porque todo mundo é ansioso hoje em dia, né? Daí eu tento diminuir a ansiedade das pessoas com algumas coisas. Toda vez que eu vou dar um presente pra alguém, eu dou, 4 opções. Mas nunca falo o que é, eu só descrevo. Porque aí a pessoa ela vê que tudo era bom, na verdade, né? Você começa a diminuir um pouco a frequência, assim. Então, eu acho que a gente precisa dar uma desacelerada, sério. O mundo tá muito... Tudo ou é amor verdadeiro ou é ódio, umas coisas assim muito... As pessoas estão muito difíceis, as pessoas no geral, e as pessoas mais jovens, principalmente, porque imagina que o mundo, para as pessoas que nasceram nessa geração já com internet e assim tudo, o rios do nascer de uma árvore tem 2 minutos, eu tava pensando nisso esses dias. Aí ele vê um vídeo que começa com a sementinha, a árvore inteira cresce, assim, você fica, caralho, a pessoa associou a plantar uma árvore com um negócio de 2 minutos. É óbvio que ela vai se frustrar, né? Porque plantar uma árvore é regar a árvore por 10 anos. Aí a pessoa quer ter uma árvore em 2 minutos. E ela quer construir um relacionamento de envelhecer junto, porque como os vídeos são assim, né? Um casal começa fofos. Os dois fofinhos na adolescência, aí mostra eles velhos. Ela quer envelhecer junto em 3 minutos. As pessoas não têm mais capacidade de construir relações que tenham qualquer tipo de profundidade. É um circo. É uma amizade verdadeira de um mês. É uma amizade verdadeira de um ano. Você fala assim, caralho, meu pai pra falar que tinha um amigo demorou 30 anos. É pra falar assim, caralho, fulano de tal é meu amigo, assim, que demorou 30 anos. Eles tinham que contar histórias de quando eles estavam com 30 anos mais jovem para poder entender. E daí, para nossa geração, a gente adiciona alguém no Instagram, a gente acha que passou 6 meses, a gente é amigo. Tá nos melhores amigos. Não tem mais relacionamento. Vocês não sabem separar o que é um relacionamento temporário de uma coisa que é feita para durar, não sabe construir também uma coisa feita para durar, porque as relações podem durar e você pode desenvolver essas amizades ainda, né? Mas vai ser muito difícil. Eu acho que essa geração vai ter muita dificuldade, porque como virou o conteúdo muito curto e consumir a vida curto, se o filme já estragou a gente do jeito que estragou a nossa geração, o Crepúsculo destruiu a vida da minha geração inteira. E Eduardo? O Crepúsculo destruiu a vida das meninas da minha geração inteira, eu era Team Jacob. Porque ele criou um ideal inatingível, né? De homem ali que não existe. O cara não, ele brilha no sol. Não tem como, né? Ele é bilionário, brilha no sol e não envelhece. É difícil. E ainda tinha 2, né? O outro ainda é forte ainda também. Outro lobo? E eles ainda são gostosos ainda. Quebra a cama na primeira noite. É isso, que loucura. Então, assim, aquele livro já teve impactos, assim, geracionais. Reverberou nas milênios. Não, reverberou de maneira que nunca mais deu pra arrumar. Agora você imagina o que vai acontecer hoje em dia. Você vê que os meninos da nossa geração, só de ver o He-Man, eles até hoje estão malhando e tomando bomba. Ele nunca conseguiu virar o He-Man, porque não tem como, que era um desenho animado. E fudeu tudo. Então eu acho que essa geração agora, com essas vidas de 3 minutos, 2 minutos, né? E gente que fica famosa com 14 anos, que na nossa geração era tipo assim, um cara, era tipo só o Justin Bieber. Só ele tinha ficado famoso. E deu merda. O que fizeram com a cabeça do menino, coitado? Mas quando você se expõe na internet, você não tem como não ter uma opinião. É assim, sei lá, você trabalha com economia. Aí quando teve o cancelamento do Léo Lins, as pessoas falam, qual que é a sua opinião sobre o cancelamento do Léo Lins? Qual que é o seu posicionamento? Sobre o Léo Lins. Aí eu fui pesquisar o Léo Lins, ele fazia umas piadas muito pesadas, né? Aí eu fui pesquisar, eu falei, caralho, mas eu não sei. Era um problema jurídico muito sério. Ele tava pra ser preso. Eu nem sabia que dava pra ser preso por causa de piada. Aí eu fui ler e tal, eu falei, caralho, tem toda uma questão aqui. O cara meteu o louco e agora tá com problema. E as pessoas queriam que eu desse a minha opinião sobre aquilo. Eu falei, gente, qual que é a minha opinião sobre o caso do Léo Lins? Eu tô pensando até hoje na minha opinião, gente, pra dar pra vocês. E de verdade, eu queria ter uma opinião, mas é porque eu realmente não tenho uma opinião. Eu não acho que alguém devia ser preso por fazer umas piadas muito ruins, mas também não acho que devia fazer umas piadas tão ruins desse jeito, que é umas coisas muito pesadas. E aí eu fiquei pensando, não sei. Falei, realmente eu não sei o que tem que fazer com o Léo Lins. Por exemplo, se passasse o Pânico na Band hoje em dia na TV, seriam cancelados. Aí eu gostava até. Eu também gostava na época, mas... Você chegaram a assistir? Eu assistia. Eu assisti. Você assistiu? Você gostava? Gostava. Era bem programa. Pois é. Mas eu fui entrevistado depois pelo Bola e pelo Carioca. Pelo Bola e pelo Carioca lá no Pânico. E eu falei pra eles que eles colocaram bunda na televisão. Isso ajudou bastante a minha geração. Saiu das revistinhas do Avon. Mas não sei se foi bom também pra gente. Avon. Mas eu agradeci de toda forma. Fui lá e falei com eles. É um bom episódio, um bom podcast que eu fiz. Eu não gosto muito de fazer podcast. Porque quando eu tô conversando com as pessoas, eu me exalto muito. E aí... Se passa. Foi assim que a gente foi virando esse programa aqui. Mas que conseguimos tangenciar quase o alcance do programa. Mas que outras discussões a gente deveria ter? Comenta aí. Quiser que a gente debata sobre algum tema, assim...
sem propriedade nenhuma para debater, que é isso que é a internet hoje em dia. A gente, vocês são especialistas em comportamento humano? Somos. E aí tem 4 seres humanos como nós especialistas em comportamento humano. Especialista em sociologia, a gente vive em sociedade. A gente se comporta eu me comporto há 3 décadas em sociedade. Comportamento humano. Não tem melhor. Exatamente. Tá ótimo. Então, a gente pode dar essa opinião também. Se quiser, eu dou opinião sobre qualquer coisa. Dar opinião é que é o importante na sociedade atual, não é tá certo. É que tá certo é opcional. Inclusive, eu tenho mais seguidores. Se aparecer alguém que é PhD, eu falo quantos seguidores você tem. E aí, a pessoa não tem seguidores. Vão não acreditar na opinião dele, porque é basicamente isso. Perguntaram pro Wagner Moura se ele não tinha medo de ficar fora dos programas, dos filmes, etc., porque ele não tem redes sociais. Gente. Sério, um repórter fez essa pergunta pra ele. A pergunta, ela é... O repórter, ele é estúpido por fazer a pergunta? A sociedade é estúpida por essa pergunta ser necessária? O Wagner Moura... É estúpido por não ter rede social. É estúpido porque não tem rede social? Ou eu sou estúpido por estar comentando? É isso que tô até agora refletindo sobre isso. Aquela foto dos Homens-Aranhas, tudo apontando um pro outro. Mas eu acho que o Wagner Moura, ele tá certo. Eu pensei em deletar minhas redes sociais, mas eu lembrei que eu trabalho com isso. Faz isso não. Difícil. A gente perde nosso trabalho. Não perde. Eu posso ficar só com o YouTube, que eu não leio o comentário do YouTube também muito, porque é muito complicado a janela de comentário. Desse canal aqui eu tô lendo, tô dando os likes, eu respondo vocês e tal. Mas do meu canal principal é difícil demais, porque todo dia eu sou acusado de alguma coisa. Eu sou membro de muitos grupos. Eu não tem nem como, eu sou petista bolsonarista. Hã? No Instagram? Não, no YouTube. Certinho. No YouTube. Eu sou petista bolsonarista, sou liberal e sou comunista também, porque os comunistas fizeram react do meu vídeo e deu problema, porque agora eu sou comunista. Aí eu sou comunista e liberal ao mesmo tempo. Porque eu sou liberal para os comunistas e comunista para os liberal. E aí é isso, segundo eles. Se botar o boné, então já era. Não, e aí eu sou tudo. Eu não sei o que eu não sou. Fica difícil para mim saber. Você que estava inscrito nesse canal antes, já pode dizer. Nos tempos de Robertinho, esse canal era diferente. Esse canal tá mudando. Esse é o comentário. Nossa! Melhor comentário que vocês têm que ler na vida. Tá mudado. Melhor comentário, vocês vão ler isso. Vai acontecer. Quando vai passando um tempo no canal, não sei o que acontece, mas tem um grupo de pessoas que eles começam a comentar assim: saudade. O canal tá mudando. Não, o canal tá mudando. Mas tipo assim, tem gente que comentou, o canal tá mudando agora, tem gente que comentou em 2024, tem gente que comentou em 2023. Eles estão em todos os vídeos. Um vídeo, pelo menos, tem um cara, o canal tá mudando. E eu nunca soube se isso é um elogio, tipo, cara, tá indo, pô, tá mudando. Ou se o canal tá mudando, você tá ficando meio ruim. Ou eu nunca entendi. E eu já respondi pra vários desse cara do canal tá mudando. Falo, o que tá mudando? E eles nunca me respondem. Porque pra mim eu faço vídeo de investimento do mesmo jeito desde sempre, mas pra eles o canal tá mudando de alguma forma. Comentaram, inclusive, na foto do viajando, o canal tá mudando. Aí eu, cara, para de comentar isso. Pelo amor de Deus, vocês me deixam ansioso. Me fala o que é que tá mudando. Querem passar as redes sociais de vocês? Querem falar o que vocês fazem da vida? Agora a Robertinha liberou as DMs dela pra galera que ela não Nem segue. fala isso. Então ela vai estar vendo todas as DMs que vocês mandarem lá pra ela. @Roberta.Scapini. Sejam legais, pessoal, por favor. E lá só doutora Roberta, viu? Que ela não tem essa intimidade com vocês, não. Não vem com o Robertinho. Só é doutora Roberta pro senhor. Trabalha com o quê, Roberta? Sou consultora de investimentos da UVP Capital. Consultora de investimentos da UVP Capital. Olha aí. A maior que temos. E fato é. O meu @ é GabiRR Leão. Trabalho com o marketing aqui da UVP. Marqueteira? Marqueteira. Trabalho com a Izinha, inclusive. Por que Paulista é meu apelido em todo mundo? Essa é uma coisa que eu queria saber. A gente quer ser carinhoso. É que, tipo assim, você tem... o nome da Bruna, ela tem 5 letras. Não é difícil, Bruna, né? 5 letras. de Bru. Ela nunca ganhou um apelido. Pra eles, ela é Bru. A pessoa chama Camila. Ela é a K. Eu sou Rô. E o pior é que, em São Paulo, um grupo de pessoas do mercado financeiro, eles conseguem fazer pior. Porque daí você é o Fernando Vasconcelos, daí você é o Fê Vasconcelos. Então, como que pode ser um apelido para ficar no diminutivo o seu nome, para facilitar a vida dos pronunciantes, ele se transformar em seu nome com seu sobrenome? Sim, é isso. Você é, então, Isa... Sou a Isabela. Mas tem que falar o sobrenome junto. A Isa... A Isa Ferreira. A Isa Ferreira. Trabalho com marketing de influência na UVP, com a Gabi, com o Vitão. Com marketing de influência. Você está ajudando a destruir a sociedade. Eu estou ajudando a construir a sociedade, porque a gente faz publicidade para a UVP Escola, que é onde a gente vai direcionar a sua atenção para a forma certa de guardar o seu dinheiro, de investir, para você não entrar na corrida dos ratos. E a gente não patrocina, e ela fez a piada da gente falando a gente não, baqueteira mesmo, a gente não patrocina conteúdo muito ruim, a gente patrocina só 100 A gente seleciona muito bem os canais e os perfis que a gente vai patrocinar. São conteúdos que a gente realmente acha que são legais e que agregam para a sociedade, que não vão te empurrar qualquer coisa, até porque eles também, para aceitarem ser patrocinados por nós, eles têm que consumir nossos conteúdos, então eles têm consciência do que eles estão falando e eles sabem oferecer
oferecer coisas boas pro canal deles. Então a gente alimenta o lado bom desse ecossistema que é ruim, que a gente comentou. Inclusive, o cara dos becos Baca Gaijin, você tem que responder minhas DMs porque eu quero te patrocinar. Baca Gaijin, por favor, marca ele aqui nos comentários. Eu sei que você tem um problema com patrocínio. A gente não vai mexer no seu conteúdo. Nenhum tipo de anúncio feito na UVP, a gente mexe no conteúdo. Não Tá tudo bem. E também, a gente não precisa interagir socialmente, não precisa marcar reunião, a gente pode resolver tudo por mensagem. Por mensagem, por inbox. A gente só te manda o dinheiro, você vê, avalia, a gente faz um trabalho muito legal. Você faz a publi do jeito que você quiser. Você pode até falar mal do sistema financeiro, não tem problema, eu continuo patrocinando. Então vocês comentem aí também canais legais pra gente patrocinar. Mas o canal às vezes é meio esquerdinho, não tem problema, não. A gente gosta também. Não tem nada com isso. Eu tô falando pra vocês, eu sou esse, eu patrocino o pessoal pra defender banco, sendo que ele odeia banco, não tem problema. Eu sou a favor de Ozempic e Monjaro, pra poder ajudar a gente aqui. Comentários aleatórios da Robertinha. A gente tem que fazer a vinheta, vamos fazer só o áudio da gente, vai. Comentários aleatórios da Robertinha. Deixa aqui embaixo quem acha que... Comentários aleatórios da Robertinha. Cara, é muito absurdo. Ela tá aqui, a gente tá o programa inteiro discutindo o fim do mundo, a economia, e ela tá aqui, Monjaro. Tchau. Beijo. Comenta aí se gostaram do formato, pô. Comenta. Na moralzinha, o pessoal tá tímido. Deem Comenta aí. sugestões. Faz elogios. Faz elogios mesmo que mentirosos. O que vale é o elogio.